Por que você deve fazer fisioterapia neurofuncional depois do AVC? O que é? Como funciona? Traz resultado efetivamente? Qual é a diferença de outros tipos de fisioterapia? Será que é caro e o SUS fornece esse tipo de serviço? As respostas para todas essas perguntas eu te falo aqui nesse vídeo, então fique aí para você entender tudo. Meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos estou no processo de reabilitação aí com diversos pacientes que sofreram AVC. Curta aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Por que você que teve o AVC deve escolher, deve fazer a fisioterapia neurofuncional ao invés de outro tipo de fisioterapia que a gente chama costumeiramente de fisioterapia convencional ou outra especialidade de fisioterapia? Então isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, assim, o que tem de diferente na fisioterapia neurofuncional? Às vezes as pessoas vêm me perguntar algumas coisas específicas e aí eu peço para procurar um fisioterapeuta neurofuncional e aí o questionamento seguinte é esse: mas o que tem de diferente da fisioterapia neurofuncional para a fisioterapia que às vezes aquela pessoa faz? Então, é uma especialidade já reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e ela leva em consideração as disfunções ocorridas devido a uma doença neurológica. Então, as causas, né, as repercussões que uma doença neurológica pode trazer são de maior conhecimento de quem é da área do que de quem não é. Então você pode estar claramente entendendo que aquela alteração que você como paciente tem naquele momento pode estar atrelada a uma condição natural da doença ou não. Então a forma que a gente vai lidar com as suas sequelas, o que acontece com você é totalmente diferente de quem não tem esse conhecimento. Então a gente consegue entender o que está acontecendo devido ao quadro, né? Ao conhecimento do quadro da patologia. Pensando na questão do AVC, a gente tem aí diversas técnicas que a gente pode estar atuando tanto no processo de avaliação quanto no processo de intervenção. Quando a gente fala de fisioterapia, muita gente acha que a fisioterapia é só basicamente a técnica, o exercício que você vai fazer ali para melhorar aquela queixa que você tem. Mas necessariamente não é isso que acontece, aliás. Quando vem um paciente até a mim, o primeiro passo é entender o que está acontecendo, é fazer uma avaliação aprofundada, uma investigação do porquê que você não está conseguindo andar direito, do porquê que você não está conseguindo mexer o braço, né? Quais são as condições que você se encontra naquele momento que limita a sua capacidade ali para movimentar. Então, a gente sempre leva em consideração aquilo que é importante para você. Então, se você quer andar novamente melhor, com mais rapidez, né, com um movimento mais contínuo, ou se você quer voltar a escrever, voltar a tocar uma guitarra, um instrumento, enfim, seja lá qual for a atividade que você queira resgatar e que você tem dificuldade por conta do AVC, esse vai ser o foco do nosso treinamento. A gente não quer necessariamente só voltar a movimentar, a gente quer voltar a ter uma atividade novamente. Então essa visão mais generalizada da função, da atividade que a gente precisa voltar a ter, né, que você como paciente quer ter, é um foco do fisioterapeuta neurofuncional. E geralmente quem não é neurofuncional vai pensar puramente no movimento. Não que a gente não pense no movimento, mas a gente tenta entender quais são as causas daquela restrição, o que você quer ganhar, o que é importante para você, se isso é possível ou não de acordo com a sua doença, de acordo com o AVC, qual fase você está do AVC, o que a gente espera de padrão de recuperação em pacientes com essa característica. E a forma de orientar, né? Como eu vou te orientar para você fazer essa estimulação que é necessária para a gente atingir uma neuroplasticidade no seu dia a dia, né? Quando a gente pensa numa lesão neurológica, geralmente a alteração não é no músculo, e sim no comando, não é na execução do movimento. Acaba repercutindo na execução do movimento. Mas o que
tá alterado é o comando daquele movimento. A sala de comando lá tem uma alteração, que é o cérebro, que é a medula. E aí não adianta a gente ficar pensando só no músculo, a gente tem que pensar em estratégias para também criar novas conexões. E aí a gente vai além, muito além do movimento. Então, estratégias que às vezes diretamente você acha que não tem nada a ver com o movimento pode atingir áreas motoras específicas. Por exemplo, como escutar uma música, como ler um livro, né? O cérebro funciona em conexão. Então, a área, por exemplo, cognitiva que está sendo estimulada na hora que você está lendo um livro, pode estimular por tabela uma área motora, porque aí você pode lembrar de você realizando tal movimento com aquela história daquele livro e isso gerar uma representação na região motora do cérebro. Então é um conjunto de ações que vai além da execução do movimento e sim focando nessa rede neural, né, que é o que o cérebro forma. É claro que a gente tem aí uma quantidade de profissionais talvez não suficiente para atender a todos. Então, na minha própria cidade, a gente conta um pouco, né, nas mãos, assim, nos dedos, quantos profissionais têm especializado nessa área. Não é tão comum, realmente. Mas uma dica que eu te dou para você aí que talvez não tenha acesso a algum plano de saúde ou só tenha acesso ao SUS, procure talvez as universidades, que elas têm a clínica escola, que pode direcionar melhor esse atendimento através da supervisão de professores especialistas nessa área de neurofuncional. É uma boa alternativa para você ter um serviço de qualidade. Mas está cada vez mais frequente aí a criação de centros de referência neurológica, de institutos. Então procure na sua cidade antes mesmo de você achar que não tem. Talvez isso vai poder te ajudar a direcionar muito melhor a sua forma de tratamento, a condução do que você precisa fazer na sua vida mesmo, para você ter uma boa qualidade de vida, para você ter uma boa recuperação. Dentro dessa especialidade, a gente tem diversos tipos de tratamento, de técnicas diferentes. Tem o BOBAS, tem o PNF, tem estimulação magnética transcraniana, tem utilização de interface cérebro-máquina, tem treinamento de marcha, a gente tem N técnicas, terapia do espelho, a própria cinesioterapia. E dependendo de como uma pessoa que é especialista na área trabalha, o custo desse tratamento pode ser mais alto ou não. Se pegar tecnologia, incrementar com tecnologia, provavelmente o custo vai ficar mais alto. A gente tem um leque aí de possibilidades. Mas o que interessa mesmo, que mesmo com toda a tecnologia, o que seria assim, o ponto de partida e o que vai direcionar de forma a ter mais sucesso ou não a terapêutica, é o processo de avaliação de entendimento do quadro e de estabelecer metas e objetivos junto com você, que é paciente, e levando em consideração o seu quadro. Por isso, a importância de ter conhecimento em relação à doença, em relação ao processo de avaliação, em relação às chances de recuperação, em relação aos próprios tratamentos. O que eu quero dizer é que o tratamento é só uma parte de toda a dinâmica que tem que ocorrer na reabilitação de um paciente que tem uma alteração neurológica como o AVC. Então, não se atenha somente ao tratamento, à orientação do que você sabe sobre AVC, a sua estimulação no dia a dia dentro de casa, a avaliação correta, o uso de tecnologias que a gente tem, tudo isso vem só a somar nesse processo de reabilitação. Tem uma seguidora que vai sair agora para fazer um mochilão, me mandou uma mensagem, falou, tem gente até que me critica, falando como você vai deixar o processo de reabilitação para sair para viajar Brasil afora. E se eu te falar que isso pode fazer parte desse processo de reabilitação para o bem-estar emocional dessa paciente, você talvez não acredite, mas é uma paciente de já 10 anos de AVC e que percebe que isso vai fazer bem para ela. Então, a questão emocional, o bem-estar emocional pode influenciar claramente no bem-estar físico, então a gente tem que levar tudo isso em consideração e uma equipe precisa trabalhar aí para que a gente possa ter resultados efetivos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, porque eu tô aqui sempre falando de AVC
para você. Até a próxima.